Feliz Dia dos Pais a todos os papais do meu Brasil e do mundo, enfim. Feliz Dia dos Pais e que o teu domingo seja uma bênção, em nome de Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. Abre comigo a tua Bíblia em capítulo 22, versículo 1 ao 19, que diz o seguinte: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo. E os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. Mas uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Este relato é um relato muito conhecido sobre quando Deus pede a Abraão o seu filho em sacrifício. Abraão ele foi fiel e obedeceu a Deus. Ele teve fé. E o seu único filho, o filho da promessa, Abraão ofereceu para Deus. Ele confiava que Deus, de alguma maneira, iria fazer com que as coisas dessem certo. Abraão creu em Deus, Abraão confiou em Deus. Deus prova Abraão neste acontecimento. E Abraão foi aprovado. Isaque é um tipo de Cristo. Como assim o tipo de Cristo? Ele aponta para o sacrifício de Cristo que viria depois. Mas diferente de Isaque, Cristo de fato morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E nós sabemos que Abraão teve uma fé muito grande. Ele cria no poder de Deus. E os que são justificados hoje são descendentes de Abraão pela fé. Olha o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo,
e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Pois é, a Bíblia deixa bem claro que não são só o povo de Israel que se tornou descendente de Abraão, mas nós, pela fé, que não somos gregos nem judeus, homens ou mulheres, nós também somos descendentes de Abraão pela fé. Abraão é o nosso pai espiritual. Ele é o pai de nações, primeiro Israel e depois o restante do mundo. Lá em Hebreus 11, versículo 11 ao 19, diz que pela fé Abraão se tornou pai, pois ele já era velho, Sara também, e tiveram o filho da promessa. E depois de Isaac, Abraão teve outros filhos. Por isso que nós vemos que as três grandes religiões monoteístas têm Abraão como pai. O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, essas três grandes religiões monoteístas têm Abraão como pai. Ou seja, de fato, Abraão é pai de muitas nações. Mas nós somos filhos espirituais. Nós não somos de fato da linhagem de Abraão. Principalmente nós que somos brasileiros, nós somos de fato filhos pela fé. Então, para comemorar esse Dia dos Pais, eu vim aqui trazer um pouquinho sobre a paternidade, sobre a fé de Abraão e comemorar então esse Dia dos Pais tão abençoado. E não se esqueça, talvez tu não curta muito essa data, talvez teu pai não é muito legal ou te abandonou ou é falecido. Saibas que a gente tem um pai espiritual chamado Abraão, mas acima de Abraão nós temos um pai celestial. Nós temos um pai perfeito, que é Deus. Esse sim é perfeito. E saibas que tu não é órfão. Deus é teu pai. Amém. Deus é teu pai, acima de tudo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu esqueceu de deixar o like, deixa aquele like. Comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão. Até a próxima. E as minhas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição.